Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. É... Bom, pessoal, uma passadinha rápida aqui para responder ao Mauro. Ô, Mauro, leia a Bíblia de cabeça para cima, Mauro. Leia a Bíblia de cabeça para cima. Porque senão você vai passar vergonha de novo, tá certo? Eu estou gravando esse vídeo para responder a você que arrebatamento de sentido, visão e êxtase é a mesma coisa, Mauro. Quando a Bíblia fala de arrebatamento de sentido, está falando de êxtase. Alguém teve um êxtase, alguém teve um arrebatamento de sentido. Uma visão é praticamente isso, Mauro. Quando a gente vai analisar os profetas do passado que tiveram visões, eles entraram em êxtase, ou seja, arrebatamento de sentidos, Mauro. É uma visão, nada mais, nada menos. Então vamos lá, vamos lá. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, viu, Mauro? Bíblia King James, está vendo lá em cima? Aberta no capítulo de número 10, versículo de número 9, aqui em cima você já está vendo, né? A visão do apóstolo Pedro. Aí o versículo 9 está falando sobre Pedro foi para o terraço para orar, aquela coisa toda. Já no versículo 10 que você usa, Mauro, está dizendo assim, então, sentindo muita fome, desejou comer, entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Isso aqui está na minha versão King James atualizada. E arrebatamento de sentido e êxtase é a mesma coisa de visão, Mauro. A pessoa só tem uma visão quando tem um êxtase ou um arrebatamento de sentido. É uma visão, Mauro. E para provar a você que é uma visão, viu, Mauro? Eu vou provar a tu no próprio texto que é uma visão. Vê o versículo de número 17 aqui, Mauro. Ó, versículo 17. E quando Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão. Opa! Foi arrebatamento ou foi uma visão, Mauro? O significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Versículo 18. Então chamaram, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Agora vê o versículo 19, Mauro. Pedro ainda refletia sobre a visão. Mauro, é uma visão, Mauro. Êxtase ou arrebatamento de sentidos, Mauro, significa que a pessoa está tendo uma visão, Mauro. Versículo de número 17, Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão. Lê a Bíblia, Mauro. Sabe por quê? Porque tu só lê o texto que te é conveniente, Mauro. O problema todo é esse. Tu só lê o texto que é conveniente. Mas vê o versículo 17, refuta a tua argumentação. É uma visão. Versículo 19, a mesma coisa, Mauro. Pedro ainda refletia sobre a visão, Mauro. Tá vendo aí? Vocês só leem os textos que são convenientes às doutrinas que vocês inventam. Então, aquele texto que vai se encaixar na doutrina que vocês inventam, a doutrina de homens, tudo bem. Os textos que refutam o que vocês inventam, aí vocês não querem aceitar. Versículo 17 e versículo 19 desse texto. Tá vendo aí, Mauro? Lê a Bíblia, filho, de cabeça para cima. Agora vocês querem usar esse tipo de experiência para dar base àquilo que vocês supostamente vivem. Não, Mauro. Todas as vezes que você vê um arrebatamento sendo mostrado nas Escrituras, é um caso isolado, que não se repete. A experiência de Paulo não se repetiu em nenhum outro lugar das Escrituras, Mauro. A experiência de João também não se repetiu em nenhum outro lugar das Escrituras e nem também no corredor da história da igreja.
essa moda de arrebatamento para o céu, arrebatamento para o inferno, isso aí é coisa nova. Isso daí não tem 50 anos. Não tem 50 anos. É coisa nova. Coisa que nasce juntamente com o movimento neopentecostal. Essas bizarrices aí do movimento neopentecostal, que introduziram aí no cristianismo outro tipo de evangelho que não é o de Cristo. É por isso que eu prego Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que tão depressa vocês estejam se afastando do evangelho da graça para viverem um outro evangelho que não é o de Cristo. E se um anjo do céu vos anunciar um outro evangelho que não seja o de Cristo, seja maldito. Cuidado, Mauro, porque se tem um ser que gosta de arrebatar as pessoas, é o capeta. Mateus capítulo 4 fala que o diabo arrebatou Jesus a um alto monte. Cuidado, Mauro. Cuidado. Eu gostaria muito que você pudesse enxergar esta realidade bíblica de que nem tudo é arrebatamento de sentido. Tá entendendo? Nem todas essas manifestações provêm de Deus. Isso tem muito a ver com o emocionalismo humano do que propriamente com a ação espiritual da parte de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz: Filhinhos, não deis crédito a todo o espírito ou a toda manifestação espiritual, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Espero que um dia você desperte, tá certo? Para a realidade dos fatos. Enfim, eu mostrei aí no texto, exegeticamente, que o que Pedro teve, você diz que é arrebatamento de sentido. A minha Bíblia diz que foi um êxtase. Arrebatamento de sentido e êxtase é a mesma coisa de ter uma visão. Nada mais, nada menos.